Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a SAF do Galo, agora que ela foi aprovada, né? Nesse 20 de julho de 2023, muita coisa se falou, houve um cenário, um pano de fundo político nessa questão, né? Aí Calil versus 4Rs e tudo mais, por mais que muitas pessoas digam que não, houve essa influência, né? Então, gestão isso, gestão daquilo. E a gente vai tentar tirar algumas dúvidas aqui, né? Mais técnicas, tá, pessoal? Porque a gente tem que pensar no Galo em primeiro lugar. Não importa lá quem equacionou dívida, quem foi melhor, qual gestão, isso aí não importa para nós aqui. A gente vai tentar sanar as dívidas, as dúvidas, né? Que são mais importantes, tá ok? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade anônima no geral, né, para explicar. Isso até a gente já viu numa outra live aí, né, outro vídeo do Belotinho do Galo, mas é bom a gente coisar que eu deixei só aquilo que é mais importante para a gente aqui. Vamos lá. O que é uma sociedade anônima, né? É uma entidade ou companhia de capital aberto, né? Então, Galo, holding e associação, né? Clube Atlético Mineiro, vão criar uma entidade de capital aberto, né, em que essa empresa vai dividir o seu capital em cotas subscritas pela associação, né, mas aí ela vai ser vendida num condomínio fechado, né, no caso ali não seria bolsa de valores, né, no caso do Galo não, é um condomínio fechado, e depois elas podem ser revendidas pelos acionistas a outros acionistas. E pelo que está no documento, que foi divulgado para os conselheiros, tem que ficar no mínimo 2 anos para negociar as ações. Tá? E por isso que o novo aporte foi divulgado, que o novo aporte só pode ser a partir de 2025. É por isso, é porque uma vez constituída a SAF, né, ela só pode mudar a sua participação acionária e os investidores a partir de 2 anos. Ok? Bom, os acionistas podem receber dividendos, que são parte dos lucros, né, anuais, proporcionais, logicamente, às ações, né, e se a SA der lucro. A gente tem que lembrar que a lei da SAF diz que a SAF ela tem que pagar, né, a dívida da associação em 20%, com 20% de suas receitas, ela é solidária, né? 20% das suas receitas e 50% dos seus lucros. Então, claro que se ela der realmente lucro, aí vai ser dividido e tal, né? Mas vamos caminhar aqui que a SAF do Galo não foi pensada dessa maneira, dos 20%, foi pensada de uma outra forma. Há um conselho de administração e um conselho fiscal formado por acionistas que possuem ações ordinárias, né, que vão ser os 4Rs, vão ser os outros investidores, vai ser a associação. E o grupo que tiver um percentual maior de ações pode controlar o conselho de administração e tudo mais. Isso é a sociedade anônima no geral, tá, gente? Vale para todos os casos. Vamos falar da sociedade anônima do futebol, que vem da lei da SAF, né? Ó, os diretores deverão ter dedicação exclusiva, então os diretores têm que estar trabalhando só com aquilo. A SAF, ela sucede o clube original nas relações com entidades e atletas. Então, todo o departamento de futebol, né, vai ser transferido obrigatoriamente para a SAF. Você está criando a SAF para esse fim, né? Então, tudo lá é transferido. Então, os atletas, quanto que eles valem, as dívidas com eles, né, os deveres, obrigações com eles, são transferidos para a SAF. E os bens e direitos, e patrimônio, outras coisas, né, são transferidos conforme o contrato. Tá? No caso da SAF do Galo, foi o departamento de futebol, foi a arena, foi o CT, que é o que é ligado exatamente ao futebol, né, principalmente. Bom, essa SAF emitirá ações ordinárias para subscrição do clube, da associação, em 100%, né, das ações, mas se as ações do clube forem no mínimo 10%,
é preciso o voto para dissolução e extinção. O documento do Galo, né, a SAF, como ela vai ser constituída, trazem até mais informações do que isso aqui. A SAF não responde pelas obrigações da associação, exceto quanto às atividades específicas do objeto, que é o futebol, né? E responde pelas obrigações que lhe forem transferidas, o que é o caso. No documento da SAF, as obrigações foram transferidas aí, né? Então a dívida vai ser assumida pela SAF. Bom, vamos falar das características aqui da SAF do Galo. Então foi criada uma sociedade anônima de futebol, com ações subscritas pela associação, porém, com venda de 75% delas para Galo Holding. E a associação, gente, ela é dona de 25% da SAF. Aquela história lá da associação e tal, essa mentalidade, ela vai ter que acabar, porque dia a dia, gente, vai tocar o futebol é a SAF. E a associação é dona de 25% da SAF. Ela é tão dona quanto os outros, claro que na ordem de 25%, né? Então ela tem 25% de patrimônio, 25% de dívida, 25% de receita, né? Então não existe um negócio assim, associação versus, tá? A SAF tem donos, um dos donos é a associação, né? Então a SAF ela é constituída pela Galo Holding, que tem 75%, e a associação que tem 25%. As pessoas confundem um pouco SAF com Galo Holding, tá, gente? A SAF não é a Galo Holding. A Galo Holding é uma empresa criada por investidores para comprar aí, né, vamos dizer assim, 75% das ações. E a associação tem 25% da SAF. Ela é dona da SAF também. Então, olha lá. Segundo o documento feito para o Conselho, os percentuais surgiram assim. Fizeram o valuation, né, que até agora não foi muito bem explicado como foi isso. Falaram-se em 1,8 o valor da arena, mais 300 do CT, uma coisa assim, que não ficou muito claro. Mas tiraram do valuation aí, quanto que o Galo vale, a associação vale, né? Tem atletas, dinheiro dos atletas e tudo mais. Acho que a arena é 1 bilhão, mais 300 da coisa, mais quanto que vale o elenco, uma coisa assim, tá? Não estou muito certo. Chegou-se a esse número de 2,1 bi. Se você tira a dívida, né, que é o que a associação deve, a associação valeria 300 milhões líquidos, né? 300 milhões líquidos. Se a Galo Holding vai aportar 900, vamos arredondar aqui, 900 milhões, né? 900 do que ela vai aportar, mais 300, que é o que vale a associação, em termos de futebol, né? Juntando os dois dá 1.200, dá 1,2, né? Bilhão, e 300 disso é 25, 900 disso é 75, né? Isso umas pessoas concordam, outras não, teria que ser 2,1 vezes 25%, que daria 525 milhões, desculpe, e os 75 daria 1,5 bi. Bom, mas nós não estamos aqui para entrar nessa polêmica, né? Nós estamos aqui para explicar. No final das contas, a SAF vai ter 25% da associação, 75% da Galo Holding. Olha, a Galo Holding, que tem 75%, né? Se a gente transformar esse 75% em 100% da Galo Holding, que é esse gráfico da esquerda aí, nós vamos ter 78% dele, da Galo Holding, no momento, dominada pelos 4 R's, né? 11% para o investidor isolado e 11% do FIGA. Então, cada um desses aqui teria mais ou menos 100 milhões, né? E o restante dos demais, dos 4R aí. Se a gente pegar isso na SAF, desmembrar mais um pouquinho, né? A gente vai ter os mesmos 25 e 75 do gráfico anterior, né? Ó. Opa!
a lá do gráfico anterior, porém, desmembrando mais, nós vamos ter 58,5% dos 4Rs, 8,25% do investidor isolado, 8,25% do FIGA, nós vamos explicar o que é, e 25% da associação. Então vamos lá. O que é a Galo Holding, né? Então, uma empresa que vai ser criada, né, ela ainda está em processo, para agrupar os investidores da SAF. Então, esses investidores são, inicialmente, ali, os 4Rs, né, e outras pessoas que podem entrar ali na Galo Holding para poder aportar e tal. O que é o veículo dos 4Rs? É a parte adquirida pelos 4Rs que pode ser vendida a outros investidores e se tornar aporte da SAF. Então, quando o pessoal fala, o veículo do 4Rs, é porque o 4Rs estão comprando esses 58,5% da SAF, né, para que no futuro outros comprem e façam aporte. É um pouco parecido com o que o Ronaldo fez com o Pedrinho Lourenço, vamos dizer assim. Né? O importante é o dinheiro entrar ali, não importa se é do Ronaldo ou não. O Ronaldo vai perder participação, o Pedrinho Lourenço entra com dinheiro. É mais ou menos isso. Né? Então, vai ter um futuro aporte aí, logo, logo, pelo menos foi o que disseram, 2025, que parte dos 4Rs ali deve ser reduzida, a participação deles. Tem o fundo de investimento privado, que esse foi o primeiro, né? É FIP, tá, gente? Tá um FP aí, mas é FIP. Que são outras pessoas físicas ou jurídicas que vão entrar. Então, tem esse investidor isolado aí por enquanto, podem ter outros que podem entrar aí junto dentro da Galo Holding. E também dentro da Galo Holding vai ter o FIGA, que é o Fundo de Investimento do Galo. Então vai abrir um fundo de 100 milhões para pessoas colocarem lá 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Né? A princípio para atleticanos, mas eu acredito que legalmente possa ser pessoas que não são, mas com participação mínima de 1 milhão. Certo? Então esses três abaixo aí constituem a Galo Holding. Então, esse slide aqui tem 75% da SAF. Os outros 25% da SAF é a própria associação. Vamos lá. O que vai ser verificado para o ingresso de novos investidores, futuros investidores? Primeira coisa, compliance. Né? Então, vai verificar. Né? Na prática é o seguinte, se o cara segue os procedimentos legais, se tudo que ele fizer está na lei, se ele tem alguma coisa contra, se está tudo certinho, se o cara tem o dinheiro, logicamente, né? Mas tudo que foi feito, inclusive com o GRIV, né, seria feito com um novo investidor. Concorrência. Não pode ter um concorrente, ele não pode ter negócios com outro concorrente no cenário brasileiro. Né? Então, o investidor que entrar aqui ele não pode ser dono de uma parte do esporte, do Flamengo, do Ceará e tudo mais. A preferência de revenda das ações é da associação. Tá? Isso pode ser revisto no futuro, tem essa possibilidade de revisão, porém, no momento, vai constar que a preferência é da associação. Opinião, dificilmente a associação vai ter dinheiro para recomprar ações, tá, pessoal? Ela vai ter lá o Labareda, que não rende tanta coisa assim, né? A sede também, que também não. A Vila Olímpica talvez possa ter lá um shopping, um supermercado e ter alguma receita, mas nada que vá fazer com que compre um percentual alto de ações, né? 300 milhões, né? É muito difícil isso. Então, não vamos sonhar com isso não, porque isso não vai acontecer. Tá? 25% ali é um número, um percentual razoável, maior até do que outros aí. Então, vai ficar de bom tamanho, vamos dizer assim. Prazo para negociação. Eles não podem negociar por um prazo menor que 2 anos. Até já comentei isso aí. Então, por isso, o novo aporte somente em 2025. A associação ela vai ter direito a algumas coisas a veto e algumas coisas a voto e voz. Né? Vamos entender isso. O que a associação pode dizer assim, não quero que isso aconteça e não vai acontecer, independente da participação. Se ela tiver 10%
e a Galo Holding 90, estou dando um exemplo só, ela tem direito a veto, tá? Em quê? Em que situações? Olha lá. Letra A, transferência de qualquer bem imobiliário ou de propriedade intelectual. Então, qualquer coisa que vá ser vendida ou alguma questão não tangível, tá? Qualquer coisa assim, ela tem direito a veto. Então, não pode sair vendendo qualquer coisa aí da associação para outros. Da associação não, da SAF, tá? Qualquer reorganização societária, então qualquer modificação de percentuais, a SAF tem direito a veto. Dissolução, extinção ou liquidação. A SAF acabar, a associação tem o direito de falar, não quero que acabe. Ah, você não quer suas ações mais não? Devolve para mim. Né? Dificilmente isso vai acontecer também. Modificação de símbolos como escudo, cores, tá? E outras coisas que eu não detalhei aqui. Mascote e tudo mais. Isso não pode sem que a SAF seja ouvida. E dificilmente vai acontecer, o atleticano é muito tradicional, né? Então dificilmente vai aceitar mudanças desse tipo. Alteração de denominação da SAF, né? O nome da SAF, e a mudança para outro município. Vai que o pessoal fala, não, lá aqui Belo Horizonte está muito difícil, vamos mudar para Nova Lima, vamos mudar para... Né? Não pode, sem ouvir a associação. Né? E claro, não vai sair, né, gente, de Belo Horizonte, Vespasiano, Califórnia, né, onde está a Arena MRV, isso não, é só uma questão de proteção aí. E participação em competições esportivas. Então, se a SAF falar, não, agora nós queremos participar da Liga X de clubes, só pode se a associação disser que sim. O que ela tem direito a voz e voto, mas não a veto, né? No plano de negócios e orçamento anual da SAF, então ela vai ter voz e voto, porque ela faz parte do conselho de administração, né? Matérias estratégicas da SAF, então o que vai ser votado lá na reunião do conselho de administração. Não vamos confundir o conselho do clube, da associação antigo, ele vai continuar existindo para as coisas lá do que ficou para a associação e também, né, conforme as regras do Estatuto Novo, para os 25% da SAF. Né? Mas o Conselho de Administração vai ser composto pela Galo Holding, na ordem de 75%, né? e da associação na ordem de 25%. Então, eles vão ter voz e voto proporcional, né, às ações. E a eleição também dos membros da diretoria da SAF. Então, isso aí, eles têm direito a voz e voto em várias coisas, né? Quando fala matérias estratégicas aqui, é um monte de coisas, com esse direito de voz e voto. Dívidas da associação. Vamos lá, olha, ela está estimada em cerca de 1,8 bilhão, né? Esse número não está preciso, logicamente, inclusive pode estar mais, porque enquanto está tendo essa votação aí, tudo ficar pronto, tem mais juros, né? Vai aumentando. Mas nós temos 770 milhões de dívidas onerosas, que são divididas em 600 bancárias e 170 outras. Esses outros aí são trabalhistas, com agentes, né, judiciais e tudo mais. Lembrando que uma parte das dívidas judiciais já foi paga, ou dívidas FIFA também, com parte do shopping. Né? Então fala-se muito, cadê o shopping e tal, né? Foi usado um pouco para a folha de pagamento, sim, quando atrasou. Aí ia precisar pegar empréstimo, pagou com o dinheiro do shopping. Né? O dinheiro do shopping não foi suficiente. Ele virou um pouco de POI, né? Uma parte da venda. Por 3 razões, vamos dizer assim. Juros que aumentou, demorou demais a vender. Então os juros aumentaram bastante. As contrapartidas da Arena, que aumentaram e tiveram uma participação. E a alta da Selic, né, que prejudicou que os juros ficassem altos. Essas foram as explicações que foram dadas, certo? Mas você tem aí 600 bancárias e 170 outras que vão ser pagas aí
Aí nós vamos ver no próximo slide como que elas serão. Cada um aí serão pagas pelo documento que foi apresentado e pelo que se foi falado. 440 milhões foi feito o adiantamento de CRI, que é um documento bancário para adiantar um valor, como foi feito no shopping, né? Uma parte do shopping também, correspondente a gastos com a Arena MRV. Aí, aliás, até um outro CNPJ, né? Mas não importa, é dinheiro que foi transferido para a SAF também, que a Arena também mas tem 440 milhões aí, principalmente de contrapartida, né? Que a gente sabe que aconteceu. 313 milhões de dívidas com os 4Rs e 300 milhões do Profut, que está equacionado até 2036. Quando diz equacionado, está com juros baixos, né? Com o governo, aí, dívidas tributárias e etc., até 2036. Então, aí, fazendo um gráficozinho, a gente tem essa noção aí. Olha, tem bastante onerosas, né? Não coloquei percentuais aí, mas são bastante onerosas. Mas quase metade são de onerosas. Vamos lá. A SAF assumirá 100% dessa dívida, né? A lei da SAF não prevê que a SAF assuma a dívida. Ela prevê que ela seja solidária com a dívida. Com o quê? 20% de receita, 50% de lucros, né? De dividendos. Nesse caso aqui, a SAF, esse que eu acho que é o grande pulo dessa SAF em relação a outras, ela vai assumir 100% da dívida, né? A SAF vai pagar. Tá, gente? Bom, aportes e pagamento da dívida. Vamos lá, 600 milhões imediatos, né, que vieram aí dos investidores, 400 dos 4Rs e tal, 200 lá dos outros investidores. Pagamento de dívidas onerosas. Prevê-se que vai conseguir, esses 600, pagar 810 milhões em dívidas com acordos e com adiantamentos, né? Qual a diferença aí? Acordo, você tem uma dívida aí que já está judicializada, ou que ainda não está judicializada, mas deve ao cara, né? E aí ele faz um abatimento ali e tudo mais, como aconteceu com o Fred, né? O Galo deu um abatimentozinho ali para ele, pode acontecer com outros. E adiantamentos, no caso de dívidas não vencidas, dívidas bancárias não vencidas, o Código de Defesa do Consumidor bancário, né, ele diz que se você paga a dívida antes, você tem adiantamento de juros ou antecipação de juros. Então essa dívida pode cair um pouquinho, né? Então a previsão é que 600 milhões se transforme em 810 milhões. Isso pagaria, em tese, os 770 de dívidas onerosas, né? Bom, 313 imediatos para perdão da dívida com os 4Rs. Muita gente falou, mas eles queriam que recebesse por último e tal, não sei o quê, por que está agora o aporte imediato? Gente, esse aporte é imediato porque a subscrição de ações é no ato da abertura da empresa, tá? Então, quando você transfere ações, você dá lá 75% para Galo Hold, 58,5% para os 4Rs, você já tem que pagar a substituição de ações. Então, os 4Rs vão receber em ações já na abertura da SAF. Isso não tem como ser depois, legalmente, né? E aí, eles podem depois, no futuro, lá na frente, vender para outro, né? Se for o caso, eles não vão receber agora também não, né? Como dizer, no mínimo 2 anos para negociar. E mesmo assim, se eles entrar outro, vender parte deles aí e faltar aporte, como é o caso que ainda vai faltar um pedaço de aporte aí, né? Nessa questão, vai entrar, né? Não vai para a mão deles assim. Então, isso não é bem como o pessoal está falando aí, tá? Então, a internet fala de tudo, mas o pessoal entende pouco. Então, vamos tentar entender melhor como as coisas acontecem. 440 milhões são aquelas dívidas da Arena. Elas serão pagas, né? Os 440 serão pagos com o novo aporte de 2025, talvez com o que sobrar aí das dívidas onerosas,
e talvez com as receitas da própria Arena. Né? É uma dívida que a Arena fez, aí está dizendo em novas cadeiras cativas e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer com esses 440 milhões. Se puder ser com novo aporte, melhor. Né? Até 2025 foi o que foi dito. 300 milhões serão pagos com o aporte de 2025 ou com royalties que a SAF deve pagar à associação. Olha só que interessante, pouca gente sabe disso. Olha. A SAF paga royalties para a associação pelo uso de marca, etc, etc. O nome do clube. Na ordem mais ou menos de 30 milhões por ano. Esse dinheiro iria ser usado para pagar, né, a SAF. Aí muita gente chega e fala assim, uai, mas isso não deve para a associação? Como é que a associação... Gente, a associação ela é dona de 25% da SAF. Então, se a SAF vai assumir 100% da dívida da associação e a SAF, né, tem como dona 25% da associação, é lógico que a associação também é responsável por 25% da dívida. Né? E esses 25% casa mais ou menos com esse dinheiro do Profut. Tá? Então, a associação ela não pode entrar na SAF sem ter responsabilidade. Isso não existe. Tá? Mas, caso isso não aconteça, esse royalty não seja utilizado, tem duas situações. Pode ser feito com aporte, ou, em último caso, ela está equacionada com juros baixíssimos até 2036. Não é um problema. Tá? Mas, se alguém falar, esse aqui pode ser entendido como a parte da associação. A associação ela tem 25% da SAF. Então, se a SAF assumiu a dívida, a associação assumiu 25% dessa dívida com ela. Ok? Então, isso tem que ficar muito claro aí para quem está falando um monte de coisa que não tem sentido. Órgãos de governança. Conselho de administração. Como é que vai funcionar, né, gente, isso aí? Como que vai funcionar? A princípio, né, o documento não está pronto ainda e tal, pode ser 7 membros ou 9 membros, tá? Mas, a princípio, vão ser 4 membros da Galo Holding, que ela tem 75% de participação, entre 4Rs e outros, né? 2 membros da associação e 1 membro independente. Não ficou claro para mim se esse membro independente será fora porque se só tem a Galo Holding e a associação como acionárias, né, como acionistas, perdão, esse um membro independente seria quem? Né? Então, há que se entender o que seria esse um membro independente. Assembleia de acionistas, todos os acionistas se reúnem, vão decidir, vão conversar, vão apresentar seus problemas, né? Tem o Conselho Fiscal, que é aquele que vai fiscalizar, supervisionar as contas, as movimentações de dinheiro e outros procedimentos, né, da SAF, escolhida entre os acionistas, inclusive. E a diretoria executiva com dedicação exclusiva. Né? Então, se tiver lá um diretor de não sei o quê, ele tem que ser de dedicação exclusiva, pago, né? Como o Rodrigo Caetano é pago, como lá o André Lamounier, se eu não me engano, é pago também, né? Não sei quem vai ficar, quem vai sair. O que eu quero dizer é que a diretoria executiva ela tem que ser exclusiva. Vai ter um CEO administrativo, que tende a ser o Musi, tá? O Bruno Musi. Ele, assim, eu acho ele um pouco confuso para explicar e tal, mas ele não é um mau gestor, um mau CEO, né? Ele tem só talvez uma capacidade, falta a ele uma capacidade de conversar, de explicar para as pessoas em geral como que funcionam, mas eu deixaria ele como um gestor da Arena, sabe? E colocaria um outro ali. Mas, né? Isso vai caber aí ao Conselho de Administração. E um CEO de futebol, que a princípio será o Sérgio Coelho. E eu acho importante separar, tá? Eu não estou falando em nome, se eu concordo com o Musi ou Sérgio Coelho, não é isso, mas eu acho importante separar o administrativo do futebol.
Por quê, né, gente? Porque o administrativo lá, ele só vai olhar número, né? Então, o do futebol, ele vai chegar e vai falar assim, não, não vende esse aqui não, vende aquele. Precisa vender um jogador? Precisa, mas não vende esse aqui não. Esse aqui é fundamental, né? Vende o outro lá. Então, ele precisa desse cara do futebol no mesmo nível do administrativo, né? Eu acho que isso é importante. Abaixo do diretor de futebol, um diretor de futebol, pode ser o Rodrigo Caetano, dizem que não fica, também não sei. Vamos lá, patrimônio e dívidas, como que vão ficar essas coisas, né? Vamos lá, ó, quem fica com o quê? Isso vai esclarecer muito, gente, esse slide aqui, ó, para muita gente. A SAF, que é a empresa criada, ela vai ficar com 100% do departamento de futebol, arena, CT e dívidas. Isso é a empresa sociedade anônima, toda. A associação, o que a associação tem? 100% do Labareda, Sérgio, Vila Olímpica e outros que não passaram para a SAF, mais 25% do departamento de futebol, a arena, CT e dívidas. Então, a associação, gente, ela é parte da SAF, na ordem de 25%. Põe isso na cabeça. Então, ela tem departamento 25% do departamento de futebol, ela tem 25% da arena, 25% do CT e, claro, 25% das dívidas também. Né? Se ela entrou na SAF, ela tem 25% das dívidas. A Galo Holding, o que ela tem? 75% do departamento de futebol, da arena, do CT e das dívidas. Observação, isso que eu estava falando, olha, a associação é compradora, entre aspas, das ações também. Tá? Claro que ela não vai chegar e comprar dela mesma, né? Mas se ela vai instituir uma empresa nova, que vai partir do clube original lá, que era a associação, né? Ela é compradora de 25% também, entre aspas, né? Então ela é dona da SAF, assim como a Galo Holding. Então isso tem que entender melhor aí como que funcionam as coisas. Tá bom? Gente, isso é muito importante a gente saber, a gente pesquisar, ver essas questões técnicas. Tem muitas outras, mas não vou alongar o vídeo, para a gente não ficar batendo cabeça, né, com coisa que não existe. É coisa que algum fala, o outro fala também e fica rebatendo. O que eu acho que poderia ter acontecido, que foi a minha maior crítica aí, foi que poderia ter um aporte imediato maior, né? Então pegou 600, vamos voltar aqui, olha. Da dívida lá. 770 milhões de dívidas onerosas. Aí fez um aporte imediato de 600. Eu acho que poderia ter feito de 770, por exemplo. Né? Se juntar com 313, aí dá 1,1 bi, mais ou menos. Né? Eu acho que seria mais razoável. Mas as críticas e o que todo mundo colocou, a maioria de forma muito exagerada ou sem conhecer como que as coisas funcionam, fez os 4Rs pensarem, não, então vamos tentar fazer um aporte em 2025. Eu acho que nasceu daí essa questão pelas críticas que foram ouvidas, né? Então, vamos torcer para dar certo, gente, independente de lado, aí, deixa isso para trás, né? Vamos tentar caminhar para frente com as virtudes, com os defeitos da turma que vai assumir, né? Mas a gente tentando contribuir para uma coisa legal. Grande abraço para vocês. O Boletim do Galo está aí, junto com todo mundo. Valeu!